E para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para o trabalhador, que fala o mercado de trabalho, o que as empresas buscam nos colaboradores e, obviamente, falando também um pouquinho das suas habilidades, com umas palavrinhas bem complexas, que a nossa entrevistada, a professora Sandra de Souza Alves, irá nos orientar. Lembrando que Conversas Atuais também está disponível no podcast Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional da Unifenas. Eu sou Everton Marques e a nossa entrevistada, já para os seus primeiros cumprimentos, professora Sandra. Muito feliz de estar participando aqui hoje desse podcast, falando do assunto tão importante, tão atual, que são as pessoas. E participam desse nosso bate-papo Léo Castro, diretor da Rádio Atenas. Novamente agradecer o convite para compor a bancada aqui. Obrigado ao Marco, a você, Everton, também. Prazer em conhecer a professora também. E vamos em mais um papo super interessante hoje, esclarecer várias dúvidas que inclusive eu tenho e acredito que possa ser a dúvida de muitas pessoas também. Certamente será. Marco Antônio Bastos, TV Alfenas, também representado nesse podcast. Vamos lá. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Léo, muito bom você estar conosco aqui, Everton, e vamos falar sobre um tema muito importante que é o mercado de trabalho, que é um cenário dinâmico e competitivo, ainda mais nos dias atuais, onde empresas oferecem vagas de emprego e profissionais buscam as oportunidades. Para se destacar, é essencial desenvolver habilidades como comunicação eficaz, resiliência e trabalho em equipe. E é a respeito desta e de outras habilidades técnicas e emocionais que nós vamos conversar hoje. E para falar um pouquinho sobre o currículo da professora Sandra, que é bem extenso, nós separamos algumas informações da professora Sandra Alves. Ela é graduada em administração pela Unifenas, pós-graduada em gestão de pessoas e projetos sociais pela Unifei. Ela possui também mestrado e doutorado na área de agricultura sustentável pela Unifenas, não é isso, professora? Isso. Além disso, ela tem a experiência na área de administração, com ênfase em gestão de pessoas, é pedagoga empresarial e realiza trabalhos em consultorias nas áreas de desenvolvimento humano. Ou seja, tudo a ver com o nosso tema de hoje, não é isso, professora? Exatamente. Professora, vamos então iniciar nosso bate-papo? E o que as empresas esperam de um colaborador? Olha, Everton, hoje o mercado está muito mais competitivo. Com a globalização, hoje as empresas elas não competem mais com os seus vizinhos de cidade. Hoje nós competimos com o mundo todo, tá? Então, o que é diferencial numa empresa pode ser na outra. Eu costumo dizer que toda a parte estrutural de uma empresa, qualquer uma que se projeta, ela consegue ter, que é a tecnologia, é a estrutura, equipamentos, produtos diferenciados. Isso qualquer empresa que investe, ela consegue estar aí à frente no mercado. Mas o que é diferencial nas empresas hoje? É o capital humano, que nós chamamos de pessoas, dos colaboradores. Por que eu compro numa empresa que vende o mesmo produto da outra e eu não compro na outra? Sendo que a qualidade é a mesma, o produto é o mesmo, mas porque eu vivo uma experiência diferente. Hoje as empresas estão investindo tanto em experiência também, mas para eu promover uma boa experiência, eu tenho que ter uma equipe ali capacitada para atender bem. E o atender bem hoje não é só falar oi, bom dia, boa tarde, mostrar o produto, mas é fazer com que aquela pessoa, aquele cliente, ele possa viver a melhor experiência de compra da vida dele. E para isso eu preciso ter pessoas engajadas, pessoas que vestem a camisa da empresa. Professora, a senhora falou a palavra-chave hoje em dia, satisfação. Então, é sim difícil de conseguir hoje em dia, né? Porque agradar hoje está muito difícil, as pessoas cada vez mais exigentes. Como eu, profissional, como eu, trabalhador, eu consigo me qualificar? Como que eu posso buscar isso? Então, eu costumo dizer que é uma contrapartida. A relação empresa e pessoas deveria ser uma relação ganha-ganha. A pessoa em si, o colaborador, ou quem está buscando uma inserção no mercado, ela tem que entender que parte do desenvolvimento, da capacidade dela de profissionalismo tem que vir dela. Ela tem que fazer o autogerenciamento da sua carreira. Ela tem que pensar assim, quanto por ano eu posso investir na minha carreira para eu me tornar uma pessoa diferenciada no mercado. Mas quando a pessoa está na empresa também, nas organizações,
A empresa tem que entender que quando ela investe no seu capital humano, ela também está promovendo aí a sua competitividade, a sua efetividade no mercado de trabalho. Então, por isso que é preciso se fazer treinamentos, capacitação, desenvolvimento humano direcionados, porque se for direcionado, eu consigo medir. O que o Marcos me entregava antes dessa capacitação, eu posso mensurar isso e depois eu posso ver, depois de um certo tempo dessa capacitação, quanto que o Marcos absorveu. Isso gera, né, gráficos que vai remeter à produtividade, e isso vai remeter a investimento da empresa, a lucratividade que vai aumentar, e ela consegue medir, olha, eu investi tanto, mas eu estou tendo tanto retorno em X tempo após esse treinamento. A senhora falou muito essa questão do lado empresarial, né? Mas suponhamos que eu sou um profissional que eu estou fora do mercado de trabalho. Nós temos duas nuances aqui que nós podemos destacar, né? O profissional que já está no mercado, o profissional que está fora. Primeiramente, vamos falar do profissional que está fora do mercado de trabalho. Nós sabemos que ele deve possuir determinadas habilidades que as empresas esperam. E que habilidades seriam essas? Estou fora do mercado. Como eu me qualifico? Que habilidades do mercado profissional, independente da área de atuação, espera que eu tenha? Olha, Everton, eu vou antecipar um pouquinho, então, a diferença aí entre a hard skills e a soft skills, para conseguir explicar, posso? Isso, pode. Duas palavrinhas que, com certeza, como eu disse na abertura, eu sabia que surgiriam palavras que não fazem parte do nosso dia a dia, mas sim dos administradores. Pode explicar para nós o que é soft skills e o que são as hard skills. Então, a hard skills é toda habilidade que a gente tem técnica. Então, por exemplo, o Léo vai contratar alguém lá na Rádio Atenas, ele vai contratar um locutor. Então, ele tem que ter uma habilidade para escrever, uma habilidade de fala, de contextualizar ali um momento e saber gerenciar um tempo ali numa entrevista, anunciar um produto, etc. Não é minha área. Sim, O improviso. Tá perfeito, né? isso, principalmente. E aí ele consegue, numa entrevista com vários candidatos, simular ali um momento onde aquele entrevistador ali, aquele entrevistado, né, que é o candidato, ele vai mostrar a sua expertise técnica, né? Então, nós chamamos de hard skills tudo que a empresa consegue desenvolver. Sim. E, né, o Léo está entrevistando alguém ali e ele viu que aquela pessoa não tem muito uma habilidade ali que ele acha que deveria. Mas quando ele fez uma entrevista comportamental, ele gostou demais daquela pessoa. Ele falou, não, isso é fácil, eu treino. 3 meses essa pessoa está afiada nessa parte técnica. Sim. Mas as soft skills nós chamamos de habilidades interpessoais, né, que a gente chama aí de soft skills, um conjunto aí de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Cada um tem suas soft skills. Né? Às vezes o Marcos é mais proativo, mais comunicativo. Quando olhamos para o Everton, ele é mais empático, ele tem um poder mais de resiliência. Tudo faz parte de um conjunto de soft skills. Então, a gente olha hoje no material, hoje tem 10, 15, o guia Penbook que fala das boas práticas para as lideranças que usam a questão de gestão de projeto, 11 habilidades, né? 11 soft skills, porque tem a questão da liderança. E aí, o que acontece? Essas habilidades têm habilidades natas, mas têm habilidades que podem ser desenvolvidas. Aí, respondendo, Everton, aquele profissional que está, eu falo que ele não está desempregado, ele está disponível para o mercado de trabalho. Disponível para o mercado. Isso. E aí, o que acontece? Ele tem que ver, primeiro, ele tem que ter um foco. O que eu quero? Né? E eu acho que falta muito isso nas pessoas, almejar o que eu quero. O que eu ensino para os meus acadêmicos lá é que eles têm que ter propósito. Então, enquanto eles estão na academia, eles têm a oportunidade de fazer testes como estagiários de várias empresas e entender, a gente pode até falar mais para frente disso, a cultura organizacional daquela empresa, ou seja, o jeito de ser daquela empresa. Porque às vezes, Everton, os meus valores, os meus princípios não condiz com aquela empresa. Às vezes eu sempre quis trabalhar naquela empresa, mas às vezes quando eu vou lá, eu já tive experiência com aluno com relação a isso, não era aquilo.
não era aquilo que eu acreditava, é diferente. Não que é errado, mas não faz parte dos meus princípios, dos valores. Então, a primeira coisa é a pessoa entender onde ela quer buscar um trabalho, conhecer aquela empresa. Eu já vi muitas pessoas não serem contratadas porque uma das perguntas da empresa é: o que você sabe sobre a nossa organização? E a pessoa nem pesquisou. Como que ela quer trabalhar lá se ela não conhece nem o que a empresa faz? E às vezes a pessoa, ela cai muito assim, ela tem o dinheiro dela e ela pode investir em tudo. Mas quando a pessoa também pensa em investir nela, ela pensa que é gasto, a maioria. E aí você tem que pensar o que eu vou investir. Eu tenho até um amigo meu que é um palestrante, ele já veio aqui na Unifenas, em várias empresas aqui de Alfenas, Rafael Medeiros, né? E ele fala assim: Sandra, todo ano eu separo do meu orçamento X reais para eu investir no meu desenvolvimento humano. O que eu quero diferencial para eu entregar coisas melhores, para eu ser melhor contratado, investir mais no que eu cobro das empresas, e realmente você vê o patamar que ele está hoje, é a questão do seu desenvolvimento anual, porque cada dia tem coisas melhores. Aí a pessoa fala: eu não tenho dinheiro, não posso. Mas a quantidade hoje, depois da pandemia, de treinamentos, de cursos, tanto para desenvolver a hard skills, que são as habilidades técnicas, quanto as emocionais, quantos cursos gratuitos as organizações, instituições de ensino oferecem em todo o país e até fora do país. Então, é uma desculpa falar que eu não me desenvolvo, porque cada sementinha dessa de experiência que eu coloco no meu currículo, principalmente ali na parte complementar, cresce os olhos da empresa, porque ela olha ali, ela bate o olho, realmente tem a parte técnica, eu faço um check-up ali rapidinho, e se ele for bom, mas eu quero ver o que ele entrega como pessoa. Sim. Então as empresas hoje estão preocupadas, né? A capacidade de trabalhar em equipe, o relacionamento interpessoal, a resiliência, a gestão de conflitos hoje, que é muito importante, principalmente interno quanto externo. Interessante isso que a Sandra está falando, que recentemente eu conheci uma profissional e ela me dizia isso, que ela tinha muitos anos de experiência no mercado. Excelente com as suas hard skills, mas lhe faltava soft skills. Ela percebeu que isso era um limitador para que ela pudesse crescer profissionalmente. Aquele profissional que está, eu falo que ele não está desempregado, ele está disponível para o mercado de trabalho. Disponível para o mercado, isso. E aí o que acontece? Ele tem que ver primeiro, ele tem que ter um foco. O que eu quero, né? E eu acho que falta muito isso nas pessoas, almejar o que eu quero. O que eu ensino para os meus acadêmicos lá é que eles têm que ter propósito. Então, enquanto eles estão na academia, eles têm a oportunidade de fazer testes como estagiários de várias empresas e entender, a gente pode até falar mais para frente disso, a cultura organizacional daquela empresa, ou seja, o jeito de ser daquela empresa. Porque às vezes, Everton, os meus valores, os meus princípios não condiz com aquela empresa. Às vezes eu sempre quis trabalhar naquela empresa, mas às vezes quando eu vou lá, eu já tive experiência com alunos com relação a isso, não era aquilo que eu acreditava, é diferente. Não que é errado, mas não faz parte dos meus princípios, dos valores. Então, a primeira coisa é a pessoa entender onde ela quer buscar um trabalho, conhecer aquela empresa. Eu já vi muitas pessoas não serem contratadas porque uma das perguntas da empresa é: o que você sabe sobre a nossa organização? Ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser aquela pessoa que também procura crescimento profissional, pessoal, mas também aquela pessoa que ela faz a questão de ser vista, porque não adianta nada você também investir em vários cursos, capacitação, e a empresa nem saber que você faz isso. Então, hoje, uma forma muito boa de gestão de RH e a gestão da pessoa é a seguinte, né? É o colaborador, ele, né, é fazer qualquer tipo de crescimento profissional aí, em capacitação e treinamento, e comunicar os recursos humanos da empresa, entregar uma cópia do certificado. Por quê? Porque geralmente as empresas também têm recrutamento interno. Então, ali na hora que um gestor faz uma solicitação, de repente a pessoa está em uma área ali, mas ela treinou para várias coisas, e aquele cargo ali que está sendo solicitado, aquele perfil daquela pessoa, ela se desenvolveu e ela cabe ali, ela pode participar de um recrutamento interno.
Mas se a empresa não souber que você está crescendo, que você está se desenvolvendo, então, além de praticar a autogestão da sua carreira, você também tem que comunicar o que você está fazendo de crescimento. Sim, então essas soft skills, elas são possíveis de treinar, né? São Você possíveis consegue desenvolvê-las. E desenvolver. com relação às lideranças? A liderança, às vezes, é inerente, né? Algumas pessoas já nascem líderes ali daquele setor, tal. É possível identificar um líder, já tem um líder nato, e a gente consegue também transformar aquele que tem a capacitação, ele é ótimo, desempenha aquele cargo com eficácia máxima, com excelência, né? E transformá-lo em uma liderança forte, caso ele não tenha essa soft skill. Seria também considerada uma soft skill, a liderança? A habilidade de Sim. liderar, né? Uhum. Na verdade, nós temos vários tipos e perfis de liderança. E quando a Sim. gente fala de liderança dos traços, que na literatura fala isso, é a liderança aquela que vem nata mesmo, a pessoa já tem Já um tem perfil. ela. Uhum. Mas às vezes o que pode acontecer, Léo? Uma pessoa ela tem um perfil de engajamento, de liderança, ali na sala de aula, com os amigos, talvez um trabalho na comunidade, mas quando chega na empresa ela trava. E às vezes Uhum. uma pessoa que é super tímida, que No grupo social num dela. grupo social, às vezes na Aham. sala foi uma pessoa mais quieta, mas se você trabalha as habilidades de liderança dessa pessoa, né, e oportuniza, porque eu falo que tudo é oportunidade, e oportuniza momentos para que ela desenvolva, realmente a questão de desenvolver a liderança é possível. É capaz. O curso de Perfeito. administração da Unifenas, ela faz isso, né? Ela pratica isso com os alunos. Exatamente. Nossa preocupação aqui nos cursos de administração e ciência contábil é exatamente isso, desenvolver no nosso aluno a questão dessas habilidades. Aí, se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo rapidinho. Claro. Eu tenho uma disciplina que se chama técnicas de negociação. A gente negocia todo dia, desde a hora que a gente levanta, se eu vou tomar um café ou não, qual roupa que eu vou vestir, se eu vou a pé, se eu vou de ônibus, nós estamos tomando decisão toda hora, né? E existe, né, empresarialmente, você precisa desenvolver ali um checklist de técnicas para você estar bem aparado ali numa negociação empresarial. Uhum. Então, existe ali um roteiro para você seguir, que com certeza você vai estar muito bem mais preparado para negociar. Trabalhamos gestão de conflito, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, autodesenvolvimento, porque numa negociação, se você tem um ponto fraco que são as emoções, se for uma pessoa mais persuasiva e mais imponente, ela já te quebra ali no começo da negociação e ela pratica uma relação assim, eu ganhei tudo que eu queria nessa negociação, nem precisei brigar. E não fica uma negociação que a gente chama de ganha-ganha, ou seja, quem está oferecendo ganha, quem está comprando ganha. Então, a todo momento nessa disciplina, eu fui trabalhando desde o autoconhecimento, até eles conhecerem as técnicas de trabalho em equipe, a gestão de conflito, porque o conflito também ele é muito bom nas empresas, nós chamamos de conflitos, né? Quando a gente fala conflito, o que vem na cabeça de vocês? Vem briga. Exatamente, 100% fala isso. Mas nós temos o que chamamos de conflito disfuncional, que é esse. Eu tô aqui, aí sai alguma coisa que eu não quero, vira uma briga. Mas a empresa ela tem que trabalhar o conflito funcional. Então, nós estamos realizando aqui um momento de discussão de um determinado produto ou de determinada inserção que a gente vai querer aderir aqui na Rádio e TV. E aí tem várias lideranças aqui, o Léo dá uma opinião, o Marcos dá uma opinião, o Everton dá uma opinião. Aí o que é um conflito funcional? A gente esquecer quem é Marcos, quem é Léo, quem é Everton, e naquele momento ali para a Rádio e TV, o que é mais importante? Talvez ali a sugestão que o Everton deu, naquele momento é a melhor. Não que a do Marcos foi ruim, nem a do Léo, mas naquele momento. E quando eu trabalho o autoconhecimento, eu trabalho também essa capacidade de entender o lado do outro e saber realmente o que a proposta do Everton dessa vez foi a mais condizente para aquele momento. E aí a gente chama de conflito funcional. E todo mundo cresce. E todo mundo né? cresce. Nas diferenças, nos pensamentos divergentes que as pessoas crescem, nós crescemos, né? Eu não preciso concordar com tudo que o Everton fala, ou ele concordar com tudo que eu falo, ou o Léo, mas um saber entender e respeitar o posicionamento do outro. Jorge Paulo Lemann, um dos maiores empresários brasileiros, né, até mundialmente, a gente pode dizer que ele fala que ele só cresceu
profissionalmente nas empresas a partir do momento que ele trouxe como sócios pessoas que pensavam diferentes. Porque Exatamente. os primeiros empreendimentos dele, que eram pessoas que pensavam como ele, fez com que não fluísse. Fica estagnado, A né? partir do momento que você teve pensamentos diferentes, é que as coisas começaram a fluir. E até na entrevista de emprego, né? É uma coisa que eu colocaria muito em prática ali. Alguma situação de desconforto, de conflito também, para poder saber como que aquela pessoa lida ali no dia a dia, porque afeta diretamente a organização. Você vai gerar um Não só conflito ali. isso, não só na alta gestão, no dia a dia, nos colaboradores que estão ali na base, né? Que é a linha de frente ali, é muito importante ter esse teste, né, na entrevista. E aí, Léo, só para complementar, Sim. né? Eu falei assim, fiz vários simulados sobre essa disciplina, provas, correções, o básico que a gente faz mesmo para tentar incutir um pouco de informação na cabeça desses acadêmicos, né? Mas o fechamento depois da prova foi um simulado. E aí eu chamei 2 lideranças da sala, uma menina e um menino, falei assim, eu estava um período que eu estava fazendo um cuidado médico, eu falei, vocês vão direcionar essa dinâmica para mim. Instruir o que eles precisavam fazer, falei, agora instruir o resto da sala é com vocês. Ou seja, eu empoderei eles. É o empoderamento, e aí o que acontece? O brilho no olho. Nossa, nós fomos importantes para ela, né? Diante de tantas pessoas aqui, mas são 2 lideranças mesmo que a sala entende que é liderança. Sim. E aí nós agendamos para 2 semanas depois para ter o preparo. Eles mesmo prepararam a situação. Então era um grupo, né? É uma dinâmica, uma metodologia ativa que a gente chama GV e GO, ou seja, grupo de verbalização e grupo de observação. Então tinha um grupo na verbalização que era um de compras e um de vendas, e 2 grupos de observação. Então o que era para vender ali? Um container de roupas infantis fechado de verão para compra no inverno. E eles tinham que negociar ali prazo, preço, o que eles iam ter de benefício, né? E aí o que eu percebi foi o seguinte, eles tiveram 15 minutos para fazer a negociação, eu observando e eles marcando o tempo ali, e aquele fiasco. Falei, não aprenderam nada do que eu falei. E aí os ânimos exaltados, os conflitos disfuncionais. Calor subindo. Calor subindo. E eu falei assim, olha, não estão preparados ainda. Aí só que é o bom que aí o grupo de observação dá um feedback de tudo que foi aprendido ali na matéria. E aí depois desse feedback, eles têm 15 minutos para sair fora daquele ambiente, conversar, se preparar melhor. Quando vem no últimos 15 minutos, a negociação é outra. Já mudou. A postura é outra, realmente o que eles tinham que fazer no checklist lá do preparo, da negociação, saber o que falar, vira outro cenário. Então eu falo que depois de uma dinâmica dessa, eles fizeram ali a contextualização do que foi absorvido ali no semestre. E eu falo, em qualquer lugar que eles forem negociar, trabalhando em empresas, em qualquer lugar eles vão lembrar desse dia. O que realmente eu tenho que fazer, o que realmente eu tenho que preparar, se eu fiquei nervoso, porque teve uma menina lá que até no final eu tive que acalmar ela. Sandra, aonde que eu vendo não é assim. Falei, mas se você sair desse local e for em outro, você vai encontrar pessoas mais agressivas no sentido de ir mais assim a fundo no processo de negociação. Então você tem que estar preparada. Onde eu trabalho não é assim, a sua aluna me disse. Onde o meu trabalho não é assim. Ou seja, nem todos os empreendedores têm a noção do que hoje o mercado cobra até mesmo deles como empresários. Talvez por isso essa menina tenha vivenciado essa experiência, digamos, negativa onde ela trabalha, e há outras instituições que crescem justamente por pensar diferente. Justamente, é aquilo que você falou, a gente tem que ter pessoas na empresa que pensam diferente. Às vezes eu estou acostumada com certos tipos de produto, eu conheço a parte técnica dele, a funcionalidade dele, eu ofereço, eu tenho ali até onde eu posso ir na flexibilidade de pagamento, de prazo, e passou daquilo ali. Se tiver alguma Contextualização?
Ali, por exemplo, o que eu quero dizer é assim, o Everton está comprando de mim. Falei Certo. tudo para ele que estava dentro do meu roteiro e treinado. Perfeito. Aí o Everton fala, não, mas eu preciso que seja dessa forma. Para mim não dá do jeito que você falou. Saiu daquilo Sai que você da ensaiou. zona de conforto dela e ela Sim. não sabe mais o que fazer. Não, eu só posso ir até aqui. E aí tem uma questão da flexibilidade, Ela não da consegue proatividade, contornar ela aquilo. não consegue contornar. O que as empresas hoje elas esperam é que também os funcionários sejam resolutivos. Mas é o que o Everton falou. Até que ponto esse empregador, essa empresa dá autonomia para o funcionário sair daquele padrão? Então, às vezes, ela não consegue sair também porque ela sabe que daquilo ali ela não pode passar. Infelizmente, estamos É o mais chegando ao nosso final desse podcast. O nosso tempo, infelizmente, é muito curto, professora Sandra. Mas eu já passo diretamente a palavra para o Léo, antes das considerações da professora Sandra. Sim, agradecer novamente, agradecer a professora Sandra, foi tudo muito claro, muito, para mim, ajudou bastante aqui em vários pontos, que é um assunto interessante. Tenho interesse no curso de administração aqui da Unifenas também, como já sou egresso, já conheço, sei que a estrutura aqui é fenomenal. Pude ver agora de perto que a aula também é muito dinâmica, né? Eu queria estar lá nessa aula também. Todos nós. E agradecer ao Marco, também ao Everton, e até a próxima. Eu acho Muito que obrigado. está sendo uma contribuição muito interessante, Léo. Com Né, certeza. essa sua visão, essa sua participação conosco, Sim. que nos engrandece muito. Muito Marco obrigado. Antônio, Aproveito para agradecer a sua presença e com certeza, né, Everton, a gente vai marcar outras conversas como essa, porque com certeza, Léo, nos Sim. engrandeceu muito, a gente aprendeu muito, né? Sem Foi dúvida. muito bom, a gente, né, gostou muito de bater esse papo. E para as pessoas que quiserem, né, e tiverem dúvidas também, podem acessar a página da TV Alfenas, @TV Alfenas, Instagram, Facebook. Deixe suas dúvidas, sugestões, elogios, reclamações, que a gente vai olhar tudo com muito carinho. E para o próximo bate-papo com a professora, a gente vai trazer as dúvidas, tá? E deixo para a senhora essa pergunta: como que as pessoas podem conhecer mais sobre o curso de administração da Unifenas? e mais, já acrescentando já nesse finalzinho, fala também para nós da paixão que o colaborador deve ter, né? Porque isso é independente de liderança. Isso independe de liderança. Mesmo um líder, ele é um colaborador. Então, com qual paixão eles devem conduzir as suas vidas profissionais? Exatamente. Então, para responder aqui o Marcos, todos os cursos daqui da Unifenas têm essa disponibilidade, tanto de visita individual, de visita técnica das escolas. Nós fazemos também essas feiras de profissão para conhecer um pouco mais do nosso contexto, mas aqui a nossa coordenadora é a professora Ana Maria Amaral, e assim a gente sempre está disponível, ligando aqui, marcando aí pelo Instagram, pelas redes sociais. Nós estamos abertos a receber, e o que a gente fala muito é importante. A pessoa quer vir aqui conhecer a administração, por exemplo, Léo. Vem aqui assistir uma aula conosco, é liberado para você ver o perfil de cada professor. Então, nós temos essa abertura tanto de visita técnica quanto visita individualizada. E eu costumo dizer assim, Everton, a gente tem que ter a paixão pelo que faz. Por isso, nós temos que ser assertivo nas escolhas, ter propósito. Então, por exemplo, se eu sou uma professora, eu gosto da área de gestão de pessoas, né? Eu quero trabalhar com desenvolvimento humano, eu quero trabalhar, qual que é o meu sentido de vida? Poder plantar uma semente em cada vida. Então, por exemplo, se eu faço um treinamento com professores, que é a área que eu trabalho mais, né? Nessa área de consultoria. Eu quero, depois daquele treinamento, ter apreendido alguma informação, né? Porque a gente apreende essa questão de informação com as experiências, com os exemplos, mas eu gosto muito de fazer avaliação de reação, porque eu gosto de ouvir o feedback das pessoas, porque nesse feedback eu cresço também. E depois que você escolheu por propósito, você procure desenvolver a cada dia mais, tanto a sua parte pessoal, quanto a sua parte profissional. E há um investimento da empresa também no desenvolvimento humano do funcionário, porque é investimento. Quando ela desenvolve pessoas, ela está engajando o seu time, que aí nós chamamos isso de capital intelectual. Tem uma frase que é muito dita, que faça aquilo que você gosta, que você não precisará trabalhar nem sequer um dia. É verdadeira essa frase? É verdadeira. É verdadeira.
Perfeito. Esse comentário do Marco demonstra o quanto a gente ainda tem para conversar e o quanto, se nós tivéssemos tempo disponível, nós levaríamos horas e horas discutindo. Mas, para finalizar, então, realmente o Rádio TV News, Conversas Atuais, e o podcast Pode Falar da Unifenas, né, desvendando o mundo profissional, eu acho que fica para nós também, disso tudo, uma frase do nosso fundador, tanto da TV Alfenas, como da Unifenas, e da Rádio Da Rádio Atenas Atenas. FM. Uhum. O professor Edson dizia, né, em um determinado momento, que tudo aquilo que ele conquistou foi porque ele foi muito mais um bom ouvinte do que um falante. Até o próximo podcast.